tudo bem com vocês? Hoje um título aí bem esperado, eu creio que bem esperado aí por você que está aí do outro ladinho. Para você que não me conhece, meu nome é Mari Zanata, tem um canal aí no YouTube onde eu falo sobre o poder da mente, minimalismo e também sobre organização e sobre decoração. São os assuntos que tem aí na minha playlist, você vá lá e tem aí, né, tenho certeza absoluta que você vai se encaixar aí em alguns dos assuntos que tem ali na playlist, tá bom? Então eu convido você a dar uma olhadinha ali e deixar aí os seus comentários para que venha me incentivar. O título de hoje é A Morte Não Existe. Você acredita nisso? A morte não existe. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, que para mim ela é o manual de instrução para minha vida. E a morte, no sentido de extinção, ela não existe. Se você que está aí do outro lado, você acredita que morreu, acabou, não é dessa forma. Isto é, se você, assim como eu, acredita em Jesus Cristo, na palavra de Deus, né? Que ela é prova disso. Na Sagrada Escritura eu vou estar mostrando aqui dentro da palavra que a morte, no sentido de fim, de acabar tudo, de findar, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu tô aqui numa situação que eu vou me matar e acabou com tudo, acabou. E não é assim. A morte, ela não tem fim. E eu vou estar lendo aqui alguns versículos e comentando algumas coisas, e até mesmo algo muito forte aqui que o Espírito Santo de Deus tem me mostrado aí, num dom de revelação do Espírito para mim. Eu vou ler aqui bem rapidinho, lembrando que mesmo que eu leia rápido, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque é um assunto bem complicado até de falar, mas que eu creio que é verdadeiro. Eu vou ler em Lucas, depois você confere aí, capítulo 16, versículo 19, onde diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias com a vida regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo que chamava Lázaro, e jazia cheio de chagas na porta daquele. E eu vou ler agora no 16, 22, diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você vê aqui, eu vou dar uma pausazinha na leitura. Quando Lázaro morreu, ele foi levado. E o que foi levado? Porque quando nós vemos ali uma pessoa morta, nós vemos ali, né, este corpo material. Então a tendência nossa natural é de achar que aquela pessoa vai ser enterrada e que ali se findou, que não existe mais nada além. Não é verdade? Muitos acreditam desta forma. Nós choramos diante daquele corpo, não é errado chorar, é lógico que a gente vai estar vendo ali uma fisionomia da figura daquela pessoa ali que nós amamos, né? E a tendência é mesmo, nós vamos chorar pela saudade, mas nós não somos esse corpício aqui que nós vemos, não. O eu sou, que é a vida eterna, que é a consciência infinita, esta nunca morre. E olha só, e aconteceu, né, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também ali o homem rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu ele os olhos, estando ele em tormenta. Olha só, o rico
ele provavelmente ele foi ali velado, né, pelos seus parentes, né? Todos ali que estavam em volta viu tanto Lázaro como o rico ali morto, corporeamente falando, mas eles estavam ali em uma outra dimensão, num outro lugar, nos provando, e eu vou mostrar muito em outros lugares aqui, que não findou, não acaba, não é extinto. Então, para a gente compreender, quando Jesus menciona ali a morte e o dormir, na verdade, a morte, aqui nesse livro, ele nos explica claramente. Morte significa tormenta, sofrimento, uma tormenta, não do corpo, que o corpo foi enterrado, mas da alma. E vida, quando o Senhor diz ali sono, que eu creio que o sono é referido àqueles que não vão para a tormenta, mas são salvos. Então é proferido ali pelo Mestre Jesus, né? Depois nós vamos ver ali na morte também de outro Lázaro, lá irmão de Maria, que ali é referido também como um sono e não morte. Jesus só mencionou ali morte para que os discípulos compreendessem, porque quando ele disse assim, indo lá, ele diz assim, ó, Lázaro está dormindo, né? Ele disse, mas se Lázaro está dormindo, então tá tudo bem. Então aí Jesus, ele mencionou, não, Lázaro morreu. Mas vamos terminar de ver aqui o que acontece. Olha, e aí lá aonde eles estavam, eles conversavam. Depois eu vou estar falando dessa revelação, que para a gente conversar nessa outra dimensão, não é necessário uma linguagem verbal, mas sim mentalmente. É assim que um espírito ele comunica com o outro, como se fosse ali telepatia. Se você não sabe o que é telepatia, é você comunicar com o outro apenas por pensamento. Olha só. E ali já morto, né? ele chamando disse, Pai Abraão, o rico falando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ué, este homem foi enterrado e este homem está falando de uma língua, porque essa consciência, ela se vê corporeamente, um corpo glorificado, um corpo espiritual, mas ele se sente por inteiro. E ele diz assim, olha, eu estou aqui ardendo, né? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que você recebeu ali todos os bens em vida e Lázaro somente recebeu o mal. Agora, este está sendo consolado e tu, né? Então aqui eu compreendo que Lázaro dormiu e o rico morreu. Então ele estava na tormenta e o outro estava ali, e Lázaro estava no seio de Abraão ali representando vida. Mas você vê aqui que em ambas as situações eles estão vivos, falando assim para a gente compreender. Mortos porque está significando ali uma tormenta, um sofrimento, mas vivo em consciência. E ali o pai Abraão diz assim, além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, eles não podem, nem tampouco os de lá para cá. E disse então ali aquele homem rico, olha, eu rogo a ti, pai Abraão, que mandes lá na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, né, nas minhas palavras, dizendo, manda avisá-los para que eles, né, tenham ali uma vida, um comportamento melhor, para que eles não morram, para que eles não venham para este lugar de tormenta. E olha só o que respondeu o pai Abraão. E disse-lhe o pai Abraão, lá na terra eles têm Moisés
e também os profetas. Ouça a eles. O que eu estou dizendo para você é justamente isso. Eu estou dizendo, olha, a morte, se você pensa no sentido literal assim, a morte, eu morri, acabou, não existe. Mas a morte no sentido de tormenta, de um sofrimento, sim. Você vai estar mais vivo do que nunca. A sua consciência, os seus... É lógico que é um sentido diferente, não esse sentido aqui naturais, mas um sentido aonde ele diz, olha que a minha língua aqui está seca, estou aqui queimando nessas chamas, molhe a minha língua. Então tem ali um sentimento daquela alma naquele clamor. Então nós vemos que a morte, ela não existe. Então, aproveitando já esse gancho, se você aí alguma vez passou pela sua mente, eu vou acabar com tudo, eu vou tirar a minha própria vida, porque está tudo muito complicado, não faça isso. Eu creio que não é em vão essas palavras que eu tenho falado. Talvez eu esteja falando com pessoas que têm esse pensamento, eu vou tirar a minha vida e acabou, e não é dessa forma. Não é dessa forma. Deixa eu abrir aqui agora. Olha só. Antes de eu mostrar lá, uma prova também é Jesus, né? Fala assim que Jesus, ele morreu e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona. O sol se escureceu, rasgou-se ao meio o véu do templo e, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo falado isso, ele expirou. Olha só. E nós sabemos, né? Se você conhece um pouquinho da Sagrada Escritura, que depois ali ele aparece, no terceiro dia ele aparece. A Bíblia fala que no livro de Lucas, capítulo 24, verso 6, que quando Maria, elas estavam ali no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ali ao sepulcro, levando especiarias. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, porque elas chegaram lá e acharam aquela pedra do sepulcro revolvida. E tinha dois seres ali com vestes resplandecentes. E estando ela muito atemorizada, elas baixaram o rosto até o chão e eles lhe disseram: por que vocês buscam o vivente entre os mortos? Está dizendo assim, Jesus não morreu. Por que você está procurando vivente entre os que estão mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressurgir dos mortos. Olha que coisa linda. Então a morte, tira isso da sua cabeça, a morte no sentido de extinção, de fim, de que acabou, isso não existe. Nós estamos vivendo aqui agora no momento desta pandemia, talvez você perdeu aí um ente querido e você está muito triste, tenha certeza. Este parente, este ser, este ente querido, ele está vivo, ele está em algum lugar. Eu ainda vou ler aqui, deixa eu procurar aqui. Enquanto eu vou procurando aqui, também tinha um homem chamado Eutico, quando o apóstolo Paulo estava ali pregando a palavra, e o apóstolo Paulo, ele se demorou um pouco ali pregando a palavra de Deus, e este homem Eutico, ele cai do terceiro andar, e aquele homem, ele morre. E Paulo, um homem de fé, eu tenho falado muito esses dias sobre o poder da palavra. E Paulo, ele desce, ele coloca a mão e diz assim, o espírito desse homem está nele, ele não morreu. Mas só que ele tinha morrido, sim. Ele tinha morrido, todos tinham visto que ele tinha morrido.
E ali na alvorada, no amanhecer, Paulo continuou fazendo tudo o que ele estava fazendo. Ele continua. Deixa eu ir lá ler para você o finalzinho. O que acontece? O que aconteceu? Olha só. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, a sua alma está nele. E subindo, partiu o pão, comendo. Olha só, estava ali ainda partindo o pão, na maior tranquilidade. E ainda falou por muito tempo com eles, até a alvorada, até estar ali amanhecendo o dia. E quando amanheceu o dia, Paulo falou com aquele homem e levantaram aquele jovem e ele estava vivo. Por quê? Porque Jesus disse ainda, eu não vou prolongar demais, vai ficar bem complicadinho, bem assim, complicadinho, que eu digo assim, bem prolongado esse vídeo, porque não tem como eu falar desse assunto rapidamente, mas se você gosta desse assunto e quer saber mesmo que a morte não existe, não existe. Porque quando, voltando ali no assunto de Lázaro, quando Marta e Maria também pronunciou, mestre, se tu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus responde assim para elas, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? Falou para elas ali. Crê tu nisso? Se você, ainda que esteja morto, viverá. Às vezes a gente não compreende muito, né? O que Jesus estava falando, né? Ele fala assim, lá em João 11:40, deixa eu abrir aqui rapidinho. João 11:40. João capítulo 11, verso 40, diz assim, aqui, 11:40, ele fala assim, ó, disse Jesus, não te hei dito que se creres você verá a glória de Deus? Tira, pois, essa pedra. E ali estava já o defunto, morto. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças eu te dou, por me haver ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa dessa multidão que está ao redor de mim, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto, agora ele sai. Ele tendo ali as mãos e os pés ligados com faixa. Ele sai para fora. Nós vemos, a morte não existe. Vamos lá agora um pouquinho, bem rapidamente. Em 1 Coríntios, a palavra de Deus é tão linda. É muito bonita a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, verso 12, diz assim, olha. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição de morto? E se não existe ressurreição de morto, também Cristo então não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã toda esta nossa mensagem. Olha só. E assim somos também considerados como falso testemunho de Deus, pois testificamos que Deus o ressuscitou, a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos então não ressuscitam. Paulo está dizendo assim, ó, se os mortos vão permanecer mortos, Jesus também então permaneceu morto. Porque se vocês não acreditam que
vocês vão ressurgir, então Cristo também não ressurgiu. É isso que ele está dizendo. Ó, e se Cristo não ressuscitou, é em vão então a sua fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dominaram em Cristo os que dormiram, perdão. E também então os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ele está dizendo os salvos. Ele chama dormir. Então os que dormiram em Cristo também estão tudo perdido. Se esperamos em Cristo só nessa vida aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo, se a vida aqui, então, morreu, acabou, nós somos os mais considerados mais miseráveis. Mas a vida não é assim, a vida ela é eterna. A morte não existe. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias daqueles que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, a morte entrou na terra por um homem, e esse homem era Adão. Assim também Jesus trouxe a vida a todos os homens. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só ainda. Eu vou ler aqui rapidamente em 2 Coríntios agora. Está quase terminando, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler aqui. Deixa eu achar aqui. 5. Deixa eu ler o 5. Deixa eu ver de onde que eu vou ler. Aqui, eu vou ler do 10, para não ficar muito extenso também. 2 Coríntios 5:10 diz assim, ó, porque todos nós devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio deste corpo, feito bem ou mal. Nós vamos receber lá do outro lado, vamos dizer assim, o que nós fizemos por meio deste corpo que um dia você vai ver ou você já viu alguém ser enterrado, receberemos segundo aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Assim que sabendo o temor que deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Na nossa consciência, porque é apenas essa que permanece. A nossa consciência, a consciência humana é o espírito, é aquilo, vamos dizer assim, para que você compreenda, que sobe, que resta de tudo isso aqui, ou disto daqui, deste corpo. O que resta quando ele tombar é a consciência. Porque não nos recomendamos outra vez vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder ao que se gloriam na aparência e não no coração. Às vezes a pessoa ali, ela fica assim tão orgulhoso da aparência física. Isso daqui acaba. Olha só o que diz aqui. No 16, assim que daqui por diante ninguém conhecemos mais segundo o corpo ou a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo como homem segundo a carne, contudo agora nós não mais conhecemos ele deste modo, mas conhecemos ele como Espírito. Ele disse assim, ó, mas vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas você conhece, porque ele está em vós, ele vive em vós. Assim que se alguém agora está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, de verdade, para encerrar, eu vou voltar em 1 Coríntios 15. Eu vou ler aqui para encerrar aqui 15... Vou aqui no 35. Olha só, que coisa linda. A morte, no sentido de extinção, repito, não existe.
Não fique triste quando alguém partir, não, tá bom? Ela não existe. Mas alguém dirá, eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35. Mas alguém dirá, como vai ressuscitar o morto? E com que corpo eles vão vir? Aí Paulo fala assim, insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando você semeia, quer dizer, quando você enterra aquele corpo, não semeia o corpo que há de nascer, mas um simples grão. Quando você coloca uma semente, um grão na terra, perceba, eu já vi isso na semente de abóbora. Aquela semente, ela seca, mas sai ali de dentro dela o germe. O germe que é aquela plantinha, uma nova vida. Então aquela semente é uma casca. Vê para você ver, qualquer semente de feijão vai sobrar só a casca, mas dali dentro sai a vida, o broto. Diz assim, ó, e quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. E se há corpo celeste e corpo terrestre, mas uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também, a ressurreição dentre os mortos semeia-se num corpo corruptível, dessa corrupção que se corrompe, que corrói, acaba, vamos dizer assim, ali na terra. E semeia-se em ignomia, mas vai ressuscitar, ressurgir em glória. Semeia-se em fraqueza e ressurgirá com vigor. Semeia-se esse corpo natural, mas ressuscita ali um corpo espiritual. E se há corpo natural, se há este corpo aqui, esse corpinho aqui, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito como alma vivente, mas o último Adão, que é Jesus, como espírito vivificante. Este é a consciência, a matriz divina. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural. E depois veio o espiritual. Primeiro Adão, depois Jesus ali, né? Adão como homem, depois Jesus veio ali, o segundo, né? O filho ali, que ele veio e ele é o segundo Adão. Ele é o espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu, o Senhor. E qual é o terreno? Também tais são os terrestres. E qual o celestial? Também os celestiais. E assim como trouxemos esta imagem terrena, assim também um dia nós traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que esta carne e este sangue não pode herdar nada do reino de Deus. A corrupção não pode, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aqui te digo um mistério, na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Quando chegar o teu momento, vai ser assim, vapt-vupt. E você já partiu aqui, mas a sua consciência está ali. E quando isso acontecer, que o que é corruptível se revestir agora de um corpo incorruptível, do espírito ali, dessa consciência eterna, disto que é mortal, se revestir daquilo que é imortal, então vai cumprir esta palavra que diz assim, ó, tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte? A tua vitória? Aonde está o inferno, o teu arguilhão? Não existe. Não existe. Não existe. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio, né, dessa consciência maior, dessa consciência eterna que é o Senhor Jesus Cristo. Nossa, deve ter ficado muito longo este vídeo.
Se eu fosse falar, nossa, mas deixa eu contar aqui rapidamente, né, para não ficar aí faltando essa parte. O Espírito Santo de Deus me deu ali numa revelação, numa visão, aonde eu me vi. É bem extenso esse testemunho, mas eu vou falar só essa parte para encerrar aqui. Eu me vi, somente a minha consciência. Eu sabia que era eu compreendia que era eu, mas eu não tinha, vamos dizer assim, este corpo material, estava só a minha consciência, mas essa consciência não levava em conta este corpo, mas eu me sentia tão completa como eu sou, e ali o Senhor falou coisas comigo, coisas maravilhosas, mas eu não vou contar agora, eu não vou falar, porque senão esse vídeo vai ficar, olha, muito grande. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu tenho certeza absoluta, e quando nós cremos verdadeiramente, nós vemos a glória do Senhor. Então, se você pensava que a morte existe, eu te digo, a morte no sentido de acabou, esta não existe. Somos eternos em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus, tá bom? Até a próxima e se inscreva aí no meu canal. Tchau, tchau.